Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MCast, o seu podcast sobre o mercado segurador, o podcast da Madaloso Seguros. Hoje nós temos a mesa composta por dois profissionais incríveis, uma cadeira que já está cativa aqui no MCast, que faz parte de todos os nossos episódios. Eu sou a Heloísa Mongurel, sou corretora de seguros e apresentadora do MCast e hoje tenho o prazer de receber um profissional que há mais de 25 anos já está no mercado segurador e com certeza tem uma jornada incrível para compartilhar conosco. Seja bem-vindo, Guilherme Bini. Obrigado, Lô. Obrigado, Dani, pelo convite. Estava ansioso por esse dia, para a gente fazer esse bate-papo. Perfeito. Guilherme, Dani, por favor, olá, seja pessoal, bem-vindo. Bem-vindo, Bini. Obrigado por aceitar o nosso convite. Realmente, o MCast é um momento especial para a Madaloso Seguros, onde nós convidamos profissionais que fazem a diferença. E é um prazer ter aqui hoje, a gente vai ter um bate-papo incrível. Legal, obrigado. Bini, o Dani me contou, né? A gente sempre conversa um pouco antes dos episódios sobre o nosso convidado, sobre um pouquinho do que vamos falar aqui hoje. Ele falou que vocês são da mesma geração e eu recebi, né, toda a sua trajetória profissional, são mais de 25 anos, passou em diversas funções, cargos e hoje ocupa a função de diretor Sul Mafre Seguros. E você pode contar para nós um pouco sobre essa trajetória, todos esses anos de jornada? Posso sim. Bem, como você falou, 25 anos, mas eu gosto de começar pelo Guilherme, né? Quem é o Guilherme que está aqui conversando com vocês hoje, falando com todos os nossos espectadores que vão nos assistir aqui no Badacast. Então, eu sou Guilherme Bini, né? Sou casado, tenho uma filha de 16 anos, uma adolescente, sou graduado em administração, tenho uma pós também em desenvolvimento gerencial, tenho uma especialização na Espanha também que fiz recentemente pela Mafre. Sou um quase atleta, né? Adoro corrida de rua, já corro há 11 anos, sou surfista nos finais de semana e um profissional do mercado de seguros já há 25 anos. E comecei essa história sem muita pretensão, é uma grande verdade. Minha família nunca trabalhou com seguros, meu pai era caminhoneiro, minha mãe era costureira e quando passei na faculdade eu tinha que pagar essa faculdade e eu consegui na época um estágio numa assessoria em Curitiba, onde eu comecei como digitador. Eu fazia movimentação de seguro de vida, inclusão e exclusão. Fiquei nesse cargo por 3 meses até ser efetivado e fui para a parte de atendimento aos corretores de seguros. Naquela época, o corretor precisava que alguém fizesse cálculo para ele. Imagina aquele sistema de MS-DOS, então eu ficava recebendo corretores para fazer cotação. Fiquei mais uns 6 meses nessa função, participei um pouquinho da área de sinistros e fui convidado para ir para a área comercial. Falei, poxa, gostei desse negócio, né? Sempre de muita conversa, de gostar de atender as pessoas. Fui para a área comercial e naquela época a área comercial era um pouco diferente, né? Nós íamos na corretora para ver se estava tudo bem, para atualizar o sistema, né? A gente ia com um negócio Levar chamado... o CD? Não, disquete Disquete ainda, aí. era pior, era disquete na época. E eu fiquei nessa empresa por 5 anos e eu recebi um convite da Mafre para fazer um processo seletivo e entrei como assessor comercial da Mafre. Na Mafre eu já estou há 20 anos. Fiquei 3 anos nesse cargo de assessor comercial na sucursal Curitiba. Tive uma oportunidade de assumir a gerência da carteira de seguro de vida e previdência. Fiquei cuidando do estado do Paraná por 3 anos e meio. Nessa época a Mafre fez uma joint venture e eu acabei ficando só com a área de vida, contratamos um profissional para a previdência. E tive mais um convite de gerenciar a sucursal Curitiba, onde eu ingressei como assessor comercial. Na sucursal eu fiquei por 6 anos. E em novembro de 2019 recebi o convite de assumir a direção comercial da Mafre no Rio Grande do Sul, na época. Cuidava do estado do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Cuidava de Criciúma e Chapecó. Agosto de 2022, nós tivemos uma mudança na estrutura da companhia. O Vanderlei Scarpante, que era o atual diretor do Paraná e Santa Catarina, ele se aposentou e me fizeram um convite de assumir os 3 estados, né? Nós nunca tivemos uma unificação de territorial e na época eu assumi esse desafio. E de lá para cá estou na Mafre, já na região sul, desde 22. Nesse meio tempo, em 2020, eu assumi a presidência do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul e agora, no ano passado, assumi a presidência do Sindicato do Paraná e Mato Grosso do Sul.
Então, esse é um pouquinho do Guilherme aí que está no mercado, servindo os corretores. Eu acho que o meu grande propósito aqui é servir corretores. A gente precisa criar conexão e um grande relacionamento com os corretores. Perfeito. Uma super jornada. Vou ter que fazer alguns comentários sobre essa jornada do Bini. Quando eu comentei com a Lolo que o Bini, eu e o Bini somos da mesma geração. E no momento que ele estava assumindo a diretoria da Mafre, nós fizemos uma reunião, isso já tem acho que mais de 2 anos, né? Uns 3 anos atrás. E tinha muito o que ser feito. E a gente não está falando que o que tinha sido feito tinha sido ruim, não é isso. Mas uma nova geração, ela vem realmente enxergando, poxa, eu quero dar novos passos. E nós sentimos nitidamente, né, as mudanças que vieram acontecendo. Não somente pelo Bini, eu acho que uma estratégia como um todo, mas tenho que pontuar. A gente fez um bate-papo e nele foi muito claro, Bini, agora é nossa vez, né? É isso. E realmente na Madaloso também a gente tem esse sentimento de que hoje, eu com 40 anos, realmente a gente está à frente da empresa, por mais que eu venha trabalhando nela há mais de 20 anos também na Madaloso Seguros, assim como o Bini no mercado segurador e Mafre, mas você sente que no momento você está mais preparado para contribuir mais, seja na corretora como na seguradora. E essa conversa também foi muito marcante, porque daquele dia em diante a gente realmente apertou a mão e falou, cara, agora vamos fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, vender mais, melhorar processo, melhorar produto, e essas mudanças vêm acontecendo, nunca é rápido, né? Mas 2026 mostra que todo o plantio, tanto o Mafre como o Madaloso, a gente vai falar um pouquinho mais dessa relação, ela aconteceu. Então, além desse respeito e carinho que eu tenho pelo profissional, o Bini, pelo atleta, né, que corre também, eu como atleta, ele atleta também, a gente é atleta amador de baixo rendimento, né, Bini? É isso. O meu é bem de Imagina baixo se mesmo. fosse de alto. Mas é isso. Então, novamente, é um prazer estar recebendo um profissional de alto nível como o Bini e também com cargos que envolvem, que a Madaloso acaba não se envolvendo, mas de política, sindicato, como presidente hoje do Sindseg. Parabéns, Bini. Obrigado. Perfeito. Dani, você comentou sobre essas mudanças, essas modificações dos últimos anos na Mafre. E, Bini, realmente é um processo que está ocorrendo. Você vê esse processo contínuo? Quais são as perspectivas? Porque nós do mercado de corretores sentimos essas mudanças. E qual é a sua visão? É uma estratégia mesmo da Mafre? É uma estratégia. E isso que o Dani falou é uma grande verdade. Não que o que foi feito no passado estava errado, mas são momentos. Nós estamos fechando agora o plano 2730, mas no nosso plano atual. Primeiro, a transformação, ela é uma vertical da companhia. Hoje, nós temos dentro da companhia o Mafre Village, que é uma área pensando somente em transformação, somente em melhorias. Nós temos squads direcionadas para automóvel, para massificados, empresas, vidas. É uma estrutura que fica totalmente fora do nosso edifício para pensar diferente. Então, quando você começa a pensar numa transformação, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo a Mafre nessa constante mudança de 20 anos e eu nunca vi um momento como esse, aonde o corretor está no centro de toda a tomada de decisão. Nós sempre fizemos movimentos na companhia, mas nós entregávamos para o corretor aquilo que nós pensávamos. Hoje não. Hoje qualquer mudança que nós vamos fazer, primeiro que nós perguntamos para o corretor. Nós temos um conselho de corretores, onde até a Madaloso tem uma das cadeiras lá para nos apoiar. Então, sim, queremos mudar, escutamos o corretor, escutamos se aquilo que nós vamos fazer vai dar certo, se é bom, pilotamos com um grupo de corretores e depois expandimos. Então, é um momento de transformação. Segundo momento, nós entendemos que como uma companhia grande que nós somos, nós não podemos ter corretores sem atendimento. O corretor não pode deixar de saber com quem falar. Então, nós criamos primeiro um programa de segmentação muito robusto, demorou 2 anos para a gente criar esse programa de segmentação. Então, criamos segmentação, criamos modelo de atendimento e nós estamos fazendo essas mudanças de forma constante. Eu acho que não adianta a Mafre querer mudar, querer criar e não ter uma constância e consistência. E nós estamos nos tornando mais consistentes nas entregas e pensando muito em como melhorar o dia a dia do corretor.
nós não podemos mais somente pensar em produtos, porque produtos precisam ter produtos novos. Nós temos uma obrigação como seguradora, como mercado segurador, de atender uma camada da sociedade que é muito desprotegida, mas a gente tem que pensar no nosso corretor de seguros, que é o nosso principal distribuidor, e como eu vou tornar a jornada dele mais fluida, para ele ter mais tempo para poder comercializar os nossos produtos. Fantástico. É isso aí, o caminho realmente, nós tivemos várias conversas com a Mapfre nesses últimos 2 anos, desde a vinda do Nelson, né, como hoje é o CEO de operações, né, português, está aqui no Brasil, veio para cá, entendeu o nosso país e entendeu muito bem. Eu digo, eu tenho um carinho e um respeito pelo Nelson, porque foi um dos primeiros executivos de alto nível, CEO de uma empresa que tem ouvidos para Madaloso até hoje e fez mudanças que nós sentimos, poxa, que legal, acho que ele está sendo ouvido. E quando uma seguradora entende isso, que o corretor de seguros ele tem que ser visto como um cliente também, o jogo muda. Porque uma seguradora, todas as seguradoras, eu vou falar de forma geral, fazem um excelente trabalho. Olha, eu tenho muito orgulho em fazer parte de um mercado onde os nossos fornecedores são tão dedicados para a entrega para o nosso cliente final. O corretor de seguros, sim, ele faz parte desse cuidado, mas ele não era o centro. Ele é o centro, talvez, de uma campanha, talvez de uma boa remuneração, então tudo certo, é de suma importância. Mas chegou o momento do médio e grande corretor, e eu vou falar até do pequeno, que ele precisa ter um cuidado como, poxa, a jornada dele, a jornada do corretor de seguros, quanto melhor ela for, mais os corretores vão ter proximidade e afinidade com aquela seguradora. Porque o cliente ele já é bem cuidado. As seguradoras já estão de parabéns, falha todo mundo tem, a corretora tem, o cliente tem, a seguradora tem, mas ele é um percentual muito pequeno pelo tamanho da carteira segurada hoje. Né? A quantidade de clientes, apólices emitidas, quando você pega o problema, ele é micro. Né? Por mais que eu escutei isso de um diretor de uma companhia, ele falou, Dani, o problema é que algumas corretoras tratam, quando eles têm um problema, eles falam que estão com vários. Quando eles têm 2 problemas, eles falam que tudo está com problema. E, na verdade, eu acho que problemas existem, mas o foco realmente, quando vira o corretor de seguros, essa é a fórmula que vai atrair profissionais, corretores, para comercializar mais a Mapfre. É verdade, Dani, porque o cliente sempre foi o nosso ativo, né? Quando você olha uma pesquisa de NPS e vê a nota que o cliente atribui ao seu serviço, ela é muito alta. E nós começamos a pesquisar muito a NPS do corretor e entender quais são os pontos que mais impactam a jornada dele. Sim. Porque nós temos por obrigação atender bem os nossos segurados, seja num sinistro, numa assistência, em que momento for, né? Seja no seguro de automóvel, no seguro de vida, cada um tem uma necessidade e uma certa delicadeza no seu atendimento, mas e o corretor? Quem está na frente falando da Mapfre para o cliente, não somos nós, é o corretor. Quem nos representa é o corretor. Então, eu tenho que criar uma melhor jornada para ele, para com que ele, até mesmo no momento de tomada de decisão, ele vá para o lado onde ele tem mais afinidade, onde ele tem mais agilidade, o processo dele é melhor. E Bini, realmente, é uma das perguntas do cliente final. Você indica mesmo essa seguradora? É isso. Né? Você tem certeza que... Olha, eu posso te dizer Exato. que eu vou colocar 90%, 90%. Vou deixar 10% como dúvida. O cliente vai na decisão do corretor. Vai. Perfeito. E muito mais do que uma tratativa comercial, que isso também já vinha sendo feito. As seguradoras, elas cuidavam processualmente muito bem do cliente na ponta desde sempre. E comercialmente do corretor também. Comercialmente tinham visitas, tinha atendimento, mas quando nós estamos falando de jornada, que é cotar, transmitir, emitir, segunda via, todos os produtos, né? Sinistro, você vai seguindo o dia a dia do corretor, eu acredito que é essa a diferença. Acredito não, eu afirmo que a escolha de um corretor
Hoje, operar com uma companhia é a eficiência do processo e não comercial. Você fala, poxa, Dani, relacionamento não é bom? É muito bom, mas vamos colocar ele como feito? É isso. Não vamos falar do que está feito. Ah, mas eu vou te visitar. Cara, tá feito. Essa é a obrigação, né? Não vou chamar, É o tá básico, feito. Vocês né? fazem, as seguradoras fazem. Então, acho que esse investimento e essa mudança, né, do mercado, da Mafre, em falar, poxa, cara, eu vou melhorar a jornada. Cara, é o caminho. Muito bem. Sabe? Reflete o que vem sido, o que vocês estão colhendo nesse ano. Bini, você quer acrescentar? Eu quero, porque eu aprendi muito, né? Desde que eu comecei a atender de volta a Madaloso, e eu fui entender um pouco, né, os momentos, o que estava acontecendo, porque a gente já foi muito parceiro no passado e mudou, o que estava acontecendo. E eu entendi que o momento da Madaloso, ela estava em outro time com o nosso. Vocês estavam muito mais evoluídos, com uma conexão direta com a API, com as seguradoras, e nós estávamos ficando de fora. E não é porque faltava carinho, que faltava amizade, mas nós não estávamos entendendo o momento da corretora. E eu falei para o Dani hoje, eu falei, a Madaloso, eu posso quase afirmar com 90%, deixar os 10% de dúvida também, que é a única corretora aqui no Sul que tem um sistema próprio e que é conectado via API com a Mafre, com toda a jornada de cotação e proposta. Então, para nós também termos esse crescimento, essa aproximação, nós tivemos que fazer uma mudança interna para entregar para Madaloso. E aí começa a gente entender o momento. Perfeito. Não adiantava nada também nós fazermos toda a mudança estrutural, seja num portal do Mafra Negócios, seja no momento de cotação, se eu não tiver integrado com vocês. Eu vou atender uma grande parte dos corretores, que ainda tem corretor que utiliza o multicálculo, faz cotação de seguradora em seguradora. Eu tenho vários nichos para atender, mas eu preciso entender como atender cada segmento de corretor hoje. E por isso que a segmentação também nos ajuda. Perfeito. Bini, você comentou sobre o relacionamento com a Madaloso. Você acredita que esses últimos anos tiveram essa evolução, como você já falou, e qual é a perspectiva desse relacionamento estar cada vez mais próximo? A perspectiva cada vez é melhor, né? E quero contar um pouquinho do que a Madaloso hoje representa para a Mafre e o que nós estamos fazendo em parceria, né? Como eu te falei, primeiro que nós começamos um programa de segmentação. Hoje nós temos poucos corretores rubis, topo de pirâmide dentro da companhia. No Sul nós temos 8, a Madaloso é uma delas. Temos 9 corretores que fazem parte do nosso conselho de corretores, uma das cadeiras é da Madaloso. Cada movimento que a companhia está fazendo, a Madaloso está do nosso lado. Recentemente ganharam um prêmio também de sustentabilidade de corretora mais sustentável, representando o Sul também, porque entenderam questões de ESG e nós estamos andando muito lado a lado. E como vamos crescer, né? Primeiro entendendo a jornada, o momento da corretora e do nosso lado também, o que nós estamos fazendo, né? Então, quando nós olhamos todas as carteiras que a Mafre e Madaloso operam, a gente sabe que uma parte ela é varejo, né? O automóvel a gente consegue ir bem, por quê? Porque nós estamos dentro do sistema de vocês, conectado via API, tudo bem. Agora nós temos um outro segmento que ele é muito mais manual, muito mais personalizado. Nós chamamos a carteira de empresas, onde nós temos o aeronáutico, o transporte, o casco náutico, o property, acima de 30 bilhões. Isso já demanda muito mais interação pessoal. Hoje nós colocamos uma consultora comercial somente para atender a Madaloso nesse segmento. Eu tenho um consultor, um especialista para cuidar de vida, previdência e benefícios para atender a corretora. Então, a gente quer ter muita proximidade, muita tecnologia, mas muita humanização também aonde a gente precisa. Nós entendemos que o nosso negócio é atender pessoas, fazer seguros, mas entender em qual momento. Tem muito ainda que é humanizado, né? A Mafre vem investindo muito no atendimento hoje de sinistro, via WhatsApp, via web service, mas a gente entende que
quem trata tudo isso são pessoas. Não adianta você criar uma mega jornada de captação de sinistro, sendo que na hora quem vai fazer a regulação no sinistro é uma pessoa. Nós já temos hoje uma parte que ela é toda automatizada já para pequenos sinistros, mas a gente tem muito isso de pessoas. E a gente vem numa jornada muito boa, né? Ano passado nós crescemos aí 8%, né? Eu acho que foi o ano da primeira grande virada, né, Dani? Eu me recordo muito bem dessa nossa conversa, que nós estávamos... Eu fui conversar com o Dani, com o Lucas, apresentar um pouquinho do ano anterior. Aí o Dani me olhou e falou: "Ah, legal, poxa, é um bom número, mas a gente pode fazer muito mais, a gente tem muito mais para crescer". Eu falei: "Não, e a gente vai fazer isso, né?". E nós crescemos 8%. Nesse primeiro semestre já estamos crescendo, e assim, carteira de automóvel crescendo muito. Ontem mandei uma mensagem pro Dani e falei: "Ó, Dani, a gente tem que comemorar julho, porque a gente bate um mês histórico para 300%? 300% de crescimento, e não é só em um segmento, isso é muito importante, né, porque o pessoal pode falar: fechou uma Uhum. grande conta". Não, não, é em mais do que Mas um segmento. Então a gente está conseguindo ser consistente na estratégia, né, que o automóvel, aquilo que a varejo está indo legal, mas o frota, onde a gente precisa de um atendimento mais humanizado, uma mesa de negociação, a gente está conseguindo, estamos fechando transporte, estamos fechando grandes riscos, estamos fazendo parcerias também de cossegura, onde não tem 100% de capacidade, a gente entra apoiando a corretora na colocação de risco. Então, eu acho que a gente está conseguindo isso. Nós não queremos dar aquele tiro no primeiro ano, não é a nossa estratégia. É Uhum. crescer para e passo, consistente, entregando. Nós temos muitas melhorias ainda para entregar na questão de apificação, né, da gente estar mais conectado, aonde a gente fala de pós-venda, onde a gente fala de outros produtos também. Nós estamos fazendo uma mudança agora para o segundo semestre no seguro residencial, que primeiro eu preciso ter uma mudança interna para depois poder me conectar. Na sequência, a gente consegue se conectar no residencial. Num segundo momento, nós vamos nos conectar no Vida também, no Vida individual. Então, e essa foi uma conversa com o Dani. Eu falei: "Dani, a gente até consegue se conectar agora, mas nós vamos ter uma limitação de coberturas. Faz sentido ou não? Para quando é? Eu preciso de 6 meses. Vamos esperar 6 meses e vamos entrar". Então, assim, é muito consistente, e Uhum. tendo essa conversa que ela é transparente, eu acho que fica muito fácil, né? Eu não crio expectativa no Dani, o Dani não fica esperando algo que Sim. eu sei que a gente não vai entregar. Então, esse reconhecimento que nós estamos tendo hoje, de ser uma companhia que está prometendo e entregando, para mim é muito bom, porque nós Uhum. já tivemos um tempo que nós falávamos: nós vamos entrar agora numa carteira X. A vontade nossa era grande, mas eu não estava preparado para isso. Então eu só entro quando realmente eu estou preparado e validado pelos Uhum. corretores. Perfeito. Números não mentem, né? Números não mentem. Quando a gente fala nesse mês em 300, ainda faltam 3 dias de Faltam 3 emissão. dias, hein? 300% de crescimento realmente teve um motivo, né? Toda a equipe Madaloso, todos os profissionais aqui não me deixam mentir de que existia um movimento, teve um movimento consistente dentro da empresa e fala: pessoal, a Mafre vem apostando em nossa empresa e apostando no mercado. E eu sou muito claro com um tema, que companhia de seguro aposta em você, mas ela aposta em você porque ela quer. Porque ela pode apostar em quem ela quiser. Se você não der retorno, ela vai apostar no vizinho. E isso eu trato com muito cuidado. E está no nosso DNA. Valorize quem te valoriza. E é isso. O movimento é esse. Se você tem uma consistência de entregas de uma companhia, eu e o Lucas falamos algumas vezes isso. Fala, cara, vai ficar chato se não começar a fechar negócio lá. Não só a Mafra, eu acho que as companhias, novamente, eu vou voltar nesse tema, as companhias são tão dedicadas, um nível de profissionalismo tão alto, tão cuidado para entregar, é, que eu me sinto na obrigação de entregar. Então, e eu levo essa responsabilidade e divido com todos os profissionais da Madaloso. Pessoal, tá acontecendo isso. Vocês entendem que se não for com a gente vai ser com o vizinho? Porque é uma companhia mundial, porque são profissionais, mas todo mundo tem meta para bater. Todo mundo quer crescer, né?
just business, né? Temos que fazer acontecer. E é isso, acredito que a consistência traz o crescimento, não é pontual, né? Não é como o Bini comentou também, não fizemos uma conta, duas contas. Ele é o varejo e médio mercado, que é o que funciona na Madaloso. E também tratando um pouquinho dois temas que o Bini trouxe, que tecnologia, humanização e vamos chamar de mesa de negócios. Então, quando a gente fala em tecnologia, ele é meio, não é fim. E eu entendo que tecnologia, ele consegue fazer com que um analista, seja um analista que atende sinistro, ou que faz uma cotação, ou que faz uma emissão, se ele conseguir entregar 50 atendimentos dia, a tecnologia faz ele entregar 120. É isso, mas continua sendo humanizado. O que mudou é o processo que ele tinha que ter feito antes e que ele faz agora. Então, tecnologia é isso, ponto 1. Ponto 2 é humanização. Eu não acredito que nenhum departamento na Madaloso vá sumir. Então, porque são pessoas que precisam cuidar da tecnologia, operá-las, né? Então, isso, estou falando na operação da área técnica. Quando você vai para a área comercial na ponta, aí que eu desacredito, e eu não vejo prazo para isso, que nós, corretores de seguros, sejamos substituídos pode ser a melhor inteligência artificial. Eu fiz hoje um vídeo, né, sobre inteligência artificial da Madaloso, sobre a Madalena, mas em momento nenhum, além dela não estar sendo desenvolvida para isso, ela também, eu não enxergo que uma inteligência artificial vai ter qualquer tipo de feeling de entender se ela precisa ou não dar aquele desconto final, ou se ela precisa ou não argumentar mais. Como que ela vai ter? Isso é feeling, isso não se programa, isso não tem uma rede neural, por mais que seja aí totalmente digital, que consiga entregar isso. Mas não quero dizer nunca, mas eu desacredito por hora com o que a gente vive, que a área comercial, nós corretores de seguros, estamos a salvo, né? Eu tenho certeza disso, Dani, porque e a gente escuta isso muito, né? Como você falou, a gente está na mesma geração, né? E a gente vem escutando há muito tempo falando, porque o corretor de seguros vai acabar, Muito porque tempo. a tecnologia, quando ele falou, a tecnologia é o meio. Muitos corretores me perguntam, o que que você acha da IA? O que que você acha das redes sociais? O que que você acha da venda por lead? Eu falo, gente, vamos entender. Primeiro, que é muito importante você estar lá. Você tem que estar. Você estando fora, você deixa uma lacuna muito grande para esse negócio. Agora, nós, latino-americanos, temos esse contato humanizado, olho no olho, que abraça, pega na mão. Tem muito seguro que você vende hoje por WhatsApp, mas você tem uma interação. A IA vem para te ajudar. Ela não vem para te substituir. Tem gente que fala que, porque meu trabalho vai ser substituído pela IA. Não sei. Hoje nós temos sinistros sendo regulados por IA e hoje nós usamos a IA para fazer essa regulação. Mas esse analista, esse profissional que fazia a tramitação de seguros hoje ele só muda a alocação dele. Hoje, então, ele está ensinando a gente e a gente também precisa usar o atendimento humanizado para ensinar a IA a cuidar de fraudes. Porque antes, aquilo que a gente pegava no pessoal, a gente também está usando. Então, eu digo que a IA não vem para substituir o profissional ou tirar funções, ela vem para aperfeiçoar, ela vai ajudar no dia a dia, mas não substituir. Nós pegamos um grande case de mercado que criou uma venda totalmente digital, que a jornada dele era 100% uma contratação, o cliente entrava no site, ele cotava, ele emitia. Gente, 90% das vendas era um atendimento humanizado. Sim. O cliente entrava pelo site dele, cotava, mas daquele momento em diante, se não tivesse um atendimento humanizado, tirando dúvidas sobre coberturas, explicando um pouco aquilo que o Dani falou, tendo o feeling, se ele precisa de um vidro Stop Plus, se ele precisa de uma extensão de KM de guincho, aquilo que realmente o cliente precisa, que é o atendimento do corretor. O corretor de seguros é um consultor de negócios. Ele não deixa de existir. Agora, vamos imaginar num seguro empresarial. Nunca vai acontecer isso. No próprio seguro de vida, que é um atendimento muito humanizado, entender qual é o momento daquela família, se tem filhos, qual a idade dos filhos, aonde eles estudam, o que o pai quer.
segurar, o que ele quer deixar para a família dele. Então, o corretor nunca vai deixar de existir. Mas sim, ele pode ter muito mais tempo para fazer esse atendimento humanizado, captar as informações, e aí sim, a hora que ele chega no escritório, o time dele consegue trabalhar de forma rápida, ganha tempo, otimiza seu tempo, porque esse é um dos poucos, eu acho que um dos únicos recursos que a gente não consegue comprar, é o tempo, meu, teu, do Dani. Dia tem 24 horas, tá certo que o Dani dorme bem menos do que eu, porque ele acorda muito mais cedo, mas é isso. E cada um vai ter que priorizar algumas coisas no seu dia. Aquele que isso. não vai querer entrar nessa onda, ele vai ter que dedicar mais tempo para fazer talvez uma parte operacional que come muito tempo da corretora. Duas contribuições. Não basta a seguradora estar muito avançada com IA, com APIs, se o corretor não estiver. Esse é o primeiro ponto. Que muitas vezes existe também no mercado um sentimento de que a seguradora precisa melhorar, precisa avançar, mas o corretor está pronto para isso? Essa é uma reflexão importante que eu quero levar até para o mercado, porque já conversaram comigo alguns corretores, devido à nossa área de M&A, eu acabo tendo contato aí toda semana com um corretor de mercado que está em tratativa, conversando, entendendo como funciona a Madaloso, como está o apetite na nossa área. E quando nós chegamos no ponto de tecnologia, nós percebemos que é uma grande dor. Tecnologia é igual processo, é uma grande dor. Quando se fala em IA, é vago, mas, ou seja, você percebe que o corretor não está pronto para tudo que vocês também estão desenvolvendo. Então, esse é uma reflexão para o mercado. E agora falando diretamente sobre IA, eu acredito que o maior ativo de um corretor de pequeno e médio porte é o atendimento humanizado. A Madaloso fala sobre IA internamente com processos devido volumetria. Ponto final. E quando eu falo de volumetria, não é que eu preciso de uma IA tratando 3, 4, 5 negócios por dia a mais para me ajudar. Eu estou falando que eu tenho milhares de ações por dia que se nós colocássemos humanos para fazer, primeiro que a quantidade de erros que ocorreriam devido à troca de dados não seria possível, e a conta não fecha. Nós chegamos num momento da nossa empresa que a escala, ela não é vender mais. Eu entendo que escala para nós é processar mais dados. Então, porque na ponta, a venda, ela continua igual do corretor individual sozinho que está começando a carreira, igual do corretor de médio porte que já tem uma carteira estruturada, e a da Madaloso igual. Somos nós, corretores de seguros, eu, Daniel, indo lá, ligando para um amigo meu me mandando uma mensagem, indicando alguém, e você fazendo todo o processo. A diferença é que quando eu coloco isso aqui para dentro da máquina, a escala de troca de dados, de tudo aquilo que a gente conversou, de cotar, transmitir e tal, não é mais possível no nosso momento, com mais de 500 seguros fechados por dia, eu acredito que a gente deve estar virando 600 seguros por dia, emitidos, não cotação. Como que eu faço isso de forma humanizada internamente? Não faz. Aí eu preciso de RPA, eu preciso de API, eu preciso de IA ao máximo possível agora, é o nosso ano da IA. Então, a melhor sugestão é utilize o máximo que você puder o teu tempo para atender o cliente do início ao fim. Né? O artesanal é o que encanta, é o que nós não queremos perder. E eu escuto alguns corretores querendo automatizar tudo. Não, eu quero que ele venda lá na ponta para mim. Não, cara. A nossa mágica de corretor de seguros é realmente encantar o cliente, estar disponível, atender o telefone. Então, acho que são esses meus 2 pontos aí. O corretor tem que estar pronto para a tecnologia quando se trata de seguradora, e o corretor tem que usar a tecnologia com o cliente só se ela for muito necessária. Se não, fala com ele que é a melhor forma de você reter e crescer. Perfeito. Vini, você estava comentando sobre uma pesquisa que foi feita na Mafra, que eu achei super interessante. Eu acho que cabe aqui no nosso assunto, até as pessoas que estão nos assistindo, às vezes tem essa dúvida, que nem você falou, corretora, às vezes falam para nós, né, Dani, como corretores, a seguradora, vocês vão pagar, né? Ainda tem essa cultura, talvez. Conte, Vini, por favor, um pouquinho sobre isso. Aqui eu tiro um pouquinho o chapéu da Mafre, coloco um pouquinho o chapéu do sindicato. Nós tivemos agora, em julho, a primeira semana de seguros de Curitiba. Foi um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito, e nós tivemos uma semana de muito trabalho para divulgação do mercado de seguros. E junto do ISB, nós fizemos pesquisas em parques.
Então, nós fomos para o Parque Barigüi, para o Parque Bacaxiri e para o passeio público. Nós tivemos 3 dias de pesquisa em campo e nós mesmos fomos os pesquisadores. O ISB trouxe toda uma metodologia do instituto lá de Minas, eles formularam todas as perguntas e nós fomos a campo. E essa semana, agora na segunda-feira, nós pegamos e divulgamos um pouquinho dessa pesquisa. E foi muito interessante. Primeiro, entender a lacuna que nós temos no mercado de proteção, né? A quantidade das pessoas que tinham seguro e que não tinham. E normal, né? As que não tinham seguro eram maiores. Aí nós íamos fazer a pergunta, né? Por que não tinha? Por desconhecimento, por falta de oferta, por achar que é caro, porque nunca precisou, né? Poxa, nunca precisou, e a hora que precisar não vai ter, né? Mas quando a pessoa dizia para nós que ela tinha seguros, a primeira pergunta era qual era o ramo, né? Automóvel deu 69%, então as pessoas com muito mais seguro de automóvel. E aí a segunda pergunta: você lembra a sua seguradora? Uma pequena parte lembrava, alguns falavam o nome da seguradora e era o nome da corretora, né? Então, como confunde isso? Sim. E quando nós perguntamos, né, se lembrava o nome da corretora, grande parte lembrava. E o que isso é importante? Como ele sabe o nome da corretora, né? Porque a corretora, muitas vezes, já tem uma tradição na família, já vem fazendo seguros em 2, 3 gerações. E eu faço sempre o seguro com aquela corretora, com a Madaloso. Aonde a Madaloso colocou o meu seguro foi uma decisão tomada em conjunto, mas a gente volta lá para o começo da conversa. Uhum. Aonde eles avalizaram que essa seguradora era boa para mim nesse momento, né? Pode ser que no ano passado era bom numa seguradora, nesse momento é outra, mas eu faço seguro com o Dani da Madaloso. Se perguntar para os amigos dele, onde está teu seguro? Está com o Dani da Madaloso. Uhum. Então, como é importante fixar a marca da corretora, da seguradora. Então, por que a gente está vendo muito esse movimento das seguradoras, né? Hoje a Mapfre, ela é a patrocinadora da Conmebol, tem vários eventos, para você também ter a força da Mapfre, né? Da marca. Nós fizemos o rebrand de marca agora, depois de 40 anos nós mudamos a nossa marca e nós precisamos levar essa marca também ao consumidor final para entender um pouquinho da seguradora, porque quem está na frente no dia a dia é o corretor de seguros hoje. Então, essa pesquisa nos trouxe uma visão muito boa como mercado de seguros e até com algumas ações que nós precisamos fazer aí para melhorar o nosso mercado. O Bini trouxe um ponto que potencializou muito, né, o corretor de seguros. Então, obrigado pelo seu ponto, que na verdade é uma pesquisa, além de ser, não é uma impressão, né, é um fato. Mas eu vou trazer um novo fato, onde realmente eu vou levar isso ainda mais na ponta, ainda direto na venda. E isso pode parecer, poxa, Dani, mas você está tirando a força da Madaloso? Não, não é isso. Do mesmo formato que você acabou de me contar, que o cliente ele enxerga a corretora, o cliente ainda também enxerga o corretor na ponta, dentro da Madaloso. Ele sabe que é Madaloso, mas ele usa exatamente o termo que você usou, Bini. O Dani da Madaloso. É a Lolô da Madaloso. Então, o vínculo de comercializar seguros, vender seguros, ele é tão próximo que ele não é nem com a seguradora, que é algo muito grande, faturamento de bilhões de dólares, né, mundo, resultado que é realmente um número que é quase intangível para grande parte das pessoas. Quando você vai para um universo um pouco menor, bem menor, de uma corretora de seguros, mas também são milhões em vendas, ano muito grande também, mesmo assim o vínculo é pessoal, é isso. Lá na ponta. Não, eu falo com a Lolô, eu falo com o Dani. E essa é a mágica de ser corretor de seguros. Certo dia no meu Instagram, que eu acabei, estou muito mais ativo no meu Instagram profissional, eu fui cobrado por alguém, um desconhecido, que eu falei, olha, vender seguros. Ele falou, isso é um absurdo, nós produzimos, não vendemos. E eu acho que é o contrário. Eu sou um vendedor, tenho muito orgulho em ser um vendedor e vender seguros, entender do mercado, ter essa pessoalidade é o que realmente me encanta no nosso mercado.
E usando até esse paralelo dessa pessoalidade, desse vínculo com o cliente final que a gente nunca quer perder, a gente está num caminho tão inverso, que eu estava falando de IA, que o corretor de seguros muitas vezes ele quer ser empresário. E na Madaloso a gente luta para continuar sendo corretor de seguros. Corretor de seguros. O que você faz? Sou corretor de seguros. Quando eu sento numa mesa de jantar e tal, não conheço algumas pessoas. Pessoal, o que você faz? Sou corretor de seguros. E eu sei que grande parte de corretores de seguros falam, sou empresário. Sou proprietário de uma corretora de seguros. Então, acredito novamente que a pessoalidade é o que faz o sucesso dentro do nosso negócio. E não vai ter tecnologia que quebre isso. Perfeito. E Dani, eu acho incrível como corretora, né, que a Madaloso traz isso, os dados de uma pólice em um aplicativo, que muitos corretores, eles tomam posse desse documento e às vezes a pessoa, eu quero ter acesso à minha pólice, o corretor não envia, e eu acho tudo ali, na palma da mão, ele pode acessar, ele pode ver a sua parcela, ele pode ver qual é a seguradora que ele fez, né, Dani, quantos dias falta para renovar, então você, além de ter o corretor como canal, você entrega isso para o cliente também, eu acho que o cliente se sente valorizado, tem acesso à informação de uma forma rápida e prática, né, eu acho que isso também faz muita diferença no cliente Existe final, uma né? cultura na Madaloso que ela é para toda a cadeia. Ela é para os nossos fornecedores, para as seguradoras, ela é para o cliente, é para o corretor, é para a área técnica, os diretores, e o cliente, obviamente, como o nosso centro. Deixe os clientes livres para que eles possam partir. Entrega a pólice, entrega documento. Perfeito. Cuide deles para que eles prefiram ficar. Hum. Eu acho que é isso. A gente tem que ter profissionais ao nosso lado, sejam seguradores, falar, olha, eu quero trabalhar com você, mas se você não quiser, tá tudo bem. Mas, poxa, deixa de mostrar tudo que eu posso vender a tua marca, cuidar dos clientes da Mafre, te representar. Então a seguradora fala, poxa, eu quero trabalhar com você. Eu não preciso, mas eu quero. Os executivos da Madaloso também são assim. Poxa, eu tenho uma boa remuneração, um bom plano de carreira, mas é só isso? Não, eu quero. Mas ele pode pedir a conta, seguir a vida dele. Existem oportunidades no mercado, né? Seja em corretoras ou em seguradoras. Então os executivos, eles querem estar aqui. E o cliente é a mesma coisa. O cliente ele tem oportunidade. Por que um cliente não sai mesmo com a pólice ou mesmo com todas as informações tão disponíveis? Porque ele fala, poxa, se eu sair daqui, talvez eu esteja dando um passo para trás. Né? Então eu não quero. Então é uma cultura mesmo. E isso traz transparência na operação. Né? Você falou, o cliente tem a pólice dele na mão, ele tem atendimento. E será que se eu sair daqui e eu for para outro lugar, a hora que eu precisar da minha pólice, será que eu tenho que ligar para alguém? Ou eu vou receber um 0800 para um atendimento? Você deixa na mão do cliente e é um direito do cliente ter acesso às suas informações. E você deixa ela de forma transparente. Né? Eu conheço um pouco do aplicativo de vocês, então ele vai ter uma gestão de parcela, ele tem acesso à sua pólice, ele pode entrar, pedir uma assistência, ele pode conversar com vocês. Então, é transparente, tá muito fluido isso. E todo mundo ganha nisso. Eu acho que quanto mais transparência e confiança caminham juntos, né? E o Dani falou, né? Todos os executivos, quando a gente fala de Mafre e Madaloso, a gente tem uma transparência muito grande na nossa relação e essa humanização que existe do corretor da Madaloso com o seu segurado, existe essa mesma humanização entre seguradora e Madaloso. E não existem egos ou barreiras nas conversas. Se o Dani precisa conversar comigo, se o Dani precisa conversar com o Nelson, se o Dani precisa conversar com a Karina, ele conversa. Se o Arian, se todo o time os diretores dele precisa conversar, desde com o nosso consultor comercial, com o gerente, comigo, tem conversa. E as conversas sempre são muito tranquilas e transparentes. Mesmo que o assunto não seja bom, porque nem sempre a Claro. gente, né, só bate palma e dá risada. Tem Nem sempre cresce 300%. Né? Exato. E tem hora que a gente precisa conversar de alguma situação que aconteceu, a gente precisa, como seguradora, dar uma negativa de um risco. Sim. Gente, como a gente consegue fazer isso de forma tranquila? E essas portas sempre abertas nos permitem isso. Eu acho que o que faz o negócio acontecer vem do relacionamento. Então, esse serviço que vocês prestam para o segurado de vocês, eu vejo essa transparência com a seguradora. Não é nada diferente.
Perfeito. Bom, para finalizarmos, né, entrarmos nesse ano de 2026, como a gente está falando, faltam 5 meses para finalizar 2026, mas a gente já falou aqui muito sobre resultados, sobre crescimento. Bini, o que você tem de visão para esse final de ano? E talvez um pouquinho mais longo prazo, porque só faltam 5 meses, mas ainda faltam 5 meses, né? Para quem produz, são 5 meses à frente. E o que você tem de visão do mercado para esse final de 2026 e para frente? Vamos lá, pensando em mercado segurador, né? O mercado ele vai ter um crescimento na casa de 8, 9%, né, como um todo. Mafra e Madaloso vão crescer na casa de 2 dígitos, com certeza. Vamos crescer nas carteiras que mais nós trabalhamos em parceria, que é o automóvel, varejo, que é carteira de grandes riscos, com certeza. E é um mercado que a gente consegue crescer de 2 formas, né? De uma forma orgânica e de uma forma inorgânica. Mercado de seguros novos hoje, ele acaba sendo pequeno, né? Você tem uma compra muito pequena de veículos 0 quilômetros, então nós temos que crescer de 2 formas, né? Buscando esse cliente novo, trazendo ele para o mercado de seguros e no mercado que nós estamos hoje, que é o da competição, né? E a competição não vai ser somente preço, né? É serviços. Então, eu acredito muito que a gente fecha esse ano crescendo na casa de 2 dígitos e não de uma forma desordenada, de uma forma muito consistente e, como eu falei, já mirando 2027, né? Faltam 5 meses. Quando a gente fala de uma implantação de um sistema novo, de uma integração de sistema, eu brinco que com a Madaloso a gente consegue fazer de forma rápida, tá? Porque uma certa vez eu fui fazer uma integração de API, foram 3 meses com outro parceiro e a gente não conseguiu finalizar o processo. Com a Madaloso a gente consegue, tendo a Madatec, uma empresa dedicada, colaboradores que conversam com a companhia de forma muito mais rápida. Então, eu acredito muito que até o final do ano a gente consiga aí integrar mais um seguro residencial, porque eu acho que nós temos uma demanda muito grande e uma oportunidade nas mãos. Hoje nós estamos fora e queremos entrar, e para o ano que vem a gente entrar já no Vida também. A Mafra no Vida, nós temos algo chamado Plan Vida, que nós já temos um plano de negócio até 2030. Nós queremos estar entre as 3 primeiras seguradoras do mercado não bancarizadas no segmento de vida. Então, para isso vem muito investimento. Hoje eu sou BO local de um projeto de reestruturação do projeto de vida, né, do novo produto, do novo sistema, e nós temos um prazo de entrega desse projeto até metade do ano que vem, e vamos entregar. Então, por isso que nós queremos já ano que vem estar integrados também com a API no Vida. Então, ser muito sustentável, né? Vida, o varejo, e daí no varejo nós estamos com automóvel, residencial, o próximo passo empresarial, e aquilo que é mesa, a gente vem também com uma novidade, com uma jornada do produto frota muito mais simples, muito mais fluida para o time, né? Desde da questão do input da cotação no sistema, precificação de forma mais rápida, um sistema muito mais ágil que a gente também entrega no ano que vem. Então, eu vejo um crescimento constante, ordenado e consistente Mafra e Madaloso. A Madaloso vai estar entregando esse ano com a Mafra o combinado. Qual que é o combinado, né? Vocês nos ajudam em processos, vocês continuam com o mesmo cuidado que já vem de outras gerações, né, também, mas certamente daqui para frente com uma nova jornada, com uma Mafra mais atualizada, que é esse movimento que vocês estão tendo, o resultado vem. E o crescimento tanto o orgânico nosso, que faz 50% do crescimento da Madaloso do ano, ele é orgânico. Atual Madaloso vendendo mais seguros, novos clientes, correndo atrás do mercado e fazendo acontecer. 50% a mais que nós temos, ele vem do inorgânico. São corretoras que passam pelo nosso processo de M&A, onde se tornam 100% Madaloso, entrando com tecnologia, processos, canais, condições comerciais, tudo isso que a gente vem conversando aqui. Então, isso também é uma alavanca para os parceiros próximos, pois do dia para a noite, todas as aquisições que nós fazemos, todas as fusões que nós fazemos, a gente direciona para quem está apostando na gente. Quem está apostando na gente, ele tem o crescimento orgânico e inorgânico da Madaloso.
que é muito representativo. Hoje o M&A é muito ativo na Madaloso. Eu vou falar um número real aqui. 2026, de janeiro até maio, porque maio nós fechamos essa torneira. Nós tivemos mais de 1 bilhão de oportunidades em prêmio, tá? Considerando 150 oportunidades de corretoras do país que buscaram a Madaloso. E desse 1 bilhão de prêmio, nós entendemos que um percentual pequeno, tá? Pequeno, eu acredito que ele não chegou a 10%. Foram operações que falaram, não é para mim, não é o meu momento, não seguiram. Nós chamamos que foi recusa do corretor. Nós tínhamos interesse. E 70% desse 1 bilhão, nós falamos, não é o nosso momento. Por quê? Por qualquer motivo. O desenho, a região. Mas qual é a região? Na verdade, o que nós buscamos são pessoas. Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre M&A, né? Eu estou trazendo um pouquinho para a linha do M&A e saindo só do que a gente vê daqui para frente de resultado, porque esse movimento de mercado, eu acredito que a consolidação de mercado, ele é um fator que ele faz parte de qualquer grande mercado e um mercado maduro. Como o nosso de corretores de seguros é um mercado maduro. Como você vê, devido à quantidade de seguradoras no país, você não vê tão frequente uma seguradora fazendo aquisição e mudanças como essa. Agora, corretores de seguros, um mercado rico, um mercado muito difundido no país, com mais de 140 mil corretoras, é uma tendência, consolidação de mercado. E nós entendemos que essa consolidação, ela tem mudado a Madaloso, vem transformando a nossa empresa, porém não é a qualquer custo. Falando um pouquinho desse 1 bilhão, que no final, bem no final da linha, ele vai se reverter, muito provável, em cento e poucos milhões convertidos esse ano, onde foram operações onde os executivos dos dois lados falaram, é um bom negócio para ambos. Vamos lá, vamos apertar a mão e vamos seguir daqui para frente juntos. Então, eu acredito realmente que o crescimento do mercado ele vai se consolidar. Na Madaloso isso já está acontecendo. As oportunidades surgem. A gente trata cada uma de forma artesanal, né? Como eu disse, não é quantidade, é qualidade. Esse meu vídeo que fala sobre M&A no meu Instagram, ele fala algo honesto, como a gente entende que funciona fusões e aquisições. E eu digo que não é só a Madaloso que trata dessa forma. Eu conversei com outros executivos de outros nichos sobre fusões e aquisições e todos temos o mesmo conceito, que é eu quero entender o que o executivo quer. Eu quero entender o que aquela pessoa imagina para o futuro dela. Eu quero me aposentar e quero sair fora do mercado que eu estou cansado. Não tem muito a ver com a gente. Poxa, eu quero só me aposentar, mas eu quero continuar. Pode ser, interessante, vamos conversar. Terceiro, que é o mais comum. Eu tenho muito potencial de crescimento, mas eu não consigo. Eu não consigo por falta de equipe, ou por falta de tempo, por falta de tecnologia, por falta de sucessão. Aí as dores são inúmeras, mas eu tenho potencial de crescimento e eu sou encantado pelo mercado de seguros. Então, o M&A, ele traz todas essas características e já nossa área tem bastante tempo, nossas fusões e aquisições começaram há mais de 10 anos. A Lolo foi a primeira corretora que nós tivemos o prazer de hoje falar que, olha, deu certo e vamos aqui para frente evoluir o modelo. Então, até o final do ano, respondendo a pergunta de forma mais objetiva agora, eu tenho certeza que a Madaloso, junto com a Mafre, vai bater todos os recordes. A Madaloso está batendo todos os recordes dela mês após mês. Esse mês está sendo um mês que nós vamos ultrapassar, eu não sei o quanto ainda, porque tem mais esses 3 dias, mas nós já passamos 40% de crescimento comparado ao ano passado da empresa toda. Uma base como a nossa, de milhões dia de venda, você crescer 40%, faça a conta. Né? Fazer a conta. A gente está muito animado com essa reta final de 2026. E hoje eu falando na Madatec, um pouquinho antes da gente iniciar nosso bate-papo, eu soltei um comentário que eu já fiz isso inúmeras vezes na minha vida. Eu falei, imagina como vai ser em 2028. Eu pulei 2027 já. É um pouco ansioso, talvez, né? Mas eu já pulei e falei, 2027 a gente tem tanta coisa para fazer. Como será que a gente vai estar em 2028? A gente está ainda no meio de 2026. Mas já tem que planejar o 28, né? Porque faltam 5 meses para acabar o 26, já entra 27 rodando e já tem que estar planejando 28. É isso mesmo.
Esse foi mais um episódio do MCast. Nós tivemos o prazer de compartilhar a mesa com o Guilherme Bini. Foi um prazer enorme escutar sobre a sua trajetória, o quanto é enriquecedor você ter um profissional que há anos está à frente do mercado. Obrigada, Guilherme. Eu me agradeço, Olô. Dani, obrigado. Acho que bate-papo leve, gostoso, falando um pouco de perspectivas, falando das nossas empresas e dessa parceria que já é de longo tempo. E eu espero muito que a gente consiga dar novos passos juntos, andando, com propósitos. Eu acho que nossas empresas têm propósitos em comum: segurar, proteger pessoas e crescer. Isso é fato. Nós estamos aqui para crescer, para vender mais apólices, somos vendedores realmente, né? Eu sempre, quando chego num hotel, o pessoal pergunta: qual é a tua profissão? Né? Eu sou vendedor, né? Eu sou vendedor de seguros, e é isso. Eu não vendo para o cliente final, mas eu vendo todos os dias para os nossos corretores, a minha seguradora, os meus produtos. Então, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Agradeço a todos que vão ver esse episódio aqui conosco, que são corretores da Madaloso, né? Muitas pessoas de fora que já começam também a acompanhar um pouquinho o Madacast, conhecer um pouco da Mafre, conhecer um pouco dessa operação que eu admiro muito. Então, só quero agradecer mais uma vez pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Bini, obrigado pelo teu tempo. É uma honra realmente receber um executivo aí do seu porte, representando uma companhia que a Madaloso tem grande afinidade, não só comercial, mas pessoal. Ou seja, as pessoas são referências para todos nós aqui. E pode ter certeza, daqui para frente é só para cima. E obrigada a vocês por estarem conosco em mais um episódio do MCast.